quando a Selma falava que ela pegou duas palavrinhas para esse tempo de coordenação do Estado, para a vida dela, e ela nos convidava a assumir junto com ela essas duas palavrinhas, quais foram? Verdade e retidão. E a vida de João Batista tem muito a ver com essas duas palavrinhas, verdade e retidão. Então, assim, para nós hoje, servos da renovação carismática de Cachoeiro do Itapemirim, nós vamos entender que hoje nós vamos sair daqui entendendo que Deus quer muito mais para nós. Olha para o seu irmão e fala assim: você acha que você sabe o que Deus quer de você? Agora olha para ele e fala assim: tadinho, porque não é nem a metade, que Deus tem muito mais e quer muito mais de cada um de nós, muito mais. Para começar essa pregação, eu quero que você pegue dois textos da Sagrada Escritura, abre a sua Bíblia em Lucas 1 e Marcos 1. Abra logo os dois textos, que nós vamos trabalhar com esses dois textos. Lucas 1, Marcos 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos a partir do versículo 5, e depois Marcos 1, a partir do versículo 4. Então já fica com os dois separados aí, que nós vamos ler alternadamente os dois juntos. Vamos primeiro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abidias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Paramos então por aqui. Só quero que você repita comigo o versículo 15. Vai aí na sua Bíblia, todos juntos, versículo 15.
Vamos lá no segundo texto, então, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, de 4 a 7. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo e se alimentava de gafanhotos de mel silvestre, e proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Vamos repetir um pouquinho aí o versículo 7. E proclamava: amém? Bom, gente, à primeira vista, nós temos aqui uma graça muito grande, na vida de um sacerdote que era dedicado a Deus, e que a sua esposa era estéril e que não tinha filhos, e ter filhos naquela época era importante, era a continuação da descendência. E tinha casos até de que, se a mulher fosse estéril, o homem abandonava aquela mulher, não tinha mais vínculo com aquela mulher, porque ele precisava dar continuidade. O filho era a continuação da vida dos pais, principalmente para o homem. Então, aqui nós temos uma graça muito grande. Deus olha com misericórdia para aquele casal, que é um casal, como diz a palavra, fiel à palavra de Deus. Só que, aí, os dois de idade avançada, Zacarias tem essa visão do anjo e essa proclamação do anúncio do nascimento de João Batista. E, ao meu ver, ao ver de todos nós, se nós recebermos um anúncio desse, de que nós vamos ser pai de um filho com essas características, nós vamos sair todo inchado e orgulhoso, não? Porque olha as características do filho aí, que Deus está, que o anjo está como profecia colocando na vida de Zacarias. Como que é esse filho? Ele será grande diante do Senhor. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Ele converterá os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aí, quando nós olhamos essa palavra, e nós entramos dentro dessa profecia para a vida de João Batista, nós logo pensamos assim: se eu tivesse um filho desse, nossa mãe, o que ele seria? Nós íamos pensar assim: nossa, meu filho vai ser um grande formador, meu filho vai ser um grande pregador, meu filho vai ser um servo de Deus, meu filho vai fazer com que multidões se encaminhem para Deus. Olha que orgulho. Selma, você queria ter um filho assim? Conseni. Magno, você quer que o Francisco seja assim? E aí, imagina o coração de Zacarias como que se enche de esperança diante de um anúncio desse.
Imagina o coração de um pai como que se enche de esperança diante de um filho que vai preparar para o seu Deus um povo bem disposto, um povo capaz de se entregar a seu Deus. Imagina nossos filhos, recebermos hoje uma profecia dessa e tomarmos posse da profecia, porque nós tomamos posse das profecias em nossas vidas, não tomamos? Ontem não me lembro alguém que perguntou aqui se tinha uma palavra para a sua vida, e todo mundo respondeu, levantou a mão que sim, porque geralmente quando alguém reza por nós, dá uma palavra que essa palavra vou carregar pela minha vida inteira, eu tenho. Quando foi discernido o meu ministério, quando foi proclamado Isaías 6, essa palavra ficou para a minha vida, o meu ministério de pregação. E todo mundo tem uma palavra assim. Então quando você vê uma proclamação, o coração se enche de esperança, e muitas vezes nós já nos enchemos às vezes de um entusiasmo, de pensar assim, como que eu vou fazer com que essa profecia seja verdade na minha vida? Sim ou não? E aí, naquele momento, quando se falava daquela profecia, eu acredito que o coração de Zacarias ficou saltitante. Como que vai ser esse meu filho? E com certeza, desde pequenininho, ele puxava João para o cantinho e falava assim: olha, meu filho, você é filho de uma profecia. Antes de você nascer, olha, eu estava lá fazendo os meus serviços de sacerdote, e o Senhor mandou o anjo, e o anjo me falou que você vai ser assim, 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 porque era tradição, os pais passaram os conhecimentos para os filhos. E Zacarias, com um pai zeloso, com certeza ele passou esses conhecimentos para os filhos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você passa os seus conhecimentos para os seus filhos? É preciso passar, não é? Mas vamos ver então. Eu sei disso porque quantas vezes eu paro para conversar com meu filho João Pedro e falo do que aconteceu com a vida dele, do milagre que ele é, da situação toda que ele viveu e como Deus fez a obra na vida dele. Então, nós pais temos essa convicção, nós precisamos preparar os nossos filhos. Só que, em contraponto, quando nós vamos olhar lá a palavra em Marcos, o que nós encontramos? João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém eram batizados por ele. João se vestia de pelos de camelo e alimentava de gafanhoto e mel. Olha a contradição. Aos olhos humanos, a contradição e a distância. Aonde está aqui, se Zacarias fosse vivo, eu acredito que já não era mais, porque ele já estava de idade avançada. Se ele fosse vivo, olhasse o filho no deserto, vestido de pelo de camelo, comendo gafanhoto, o que ele ia dizer da profecia de Deus? O que ele ia pensar? Mas não foi isso que o anjo me prometeu? O anjo me prometeu um homem forte, um homem poderoso, um homem que ia preparar um povo bem disposto, e agora esse homem aparece no deserto pregando, comendo gafanhoto e mel silvestre. Aonde está a grandeza da profecia? Aonde está? E aí, nós vamos trazer isso para a nossa vida de servos agora. Daquilo que nós muitas vezes almejamos com o nosso egoísmo, a nossa vaidade, não é dizer assim: mas eu não sou vaidoso, mentira. Porque ao invés se esse homem cresceu com o pai falando que ele ia ser isso,
A ideia primeira que a gente tinha, ele vai procurar as praças. Ele vai procurar estar nas praças. Ele vai procurar estar em um lugar onde tem movimento, para se mostrar e dizer a que veio. Ele não vai para o deserto. Nós, hoje, precisamos entender como João Batista entendeu. Sair da nossa expectativa humana e vivenciar aquilo que Deus nos quer de verdade. Entender o projeto de Deus na sua essência. Entender o que Deus quer na sua essência e sair dos nossos projetos pessoais. Sair muitas vezes, daquelas... Nós falamos tanto muitas vezes dos nossos irmãos protestantes que usam a igreja para se promover, mas infelizmente, amados queridos irmãos e irmãs, dentro da nossa igreja, dentro da renovação carismática, nós temos pessoas assim também, que usam o serviço de Deus para se autopromover, às vezes frustrados porque não deu certo alguma coisa lá no mundo, ou da sua vida profissional, ou qualquer coisa, mas que usa sim o serviço da igreja para se promover. E aí, com o testemunho de João Batista, nós vamos entender que muitas vezes é preciso ir por deserto, é preciso entender que precisamos passar pelo deserto para vivenciar os nossos ministérios, para entender o que Deus quer para o nosso ministério. João configurou muito bem isso, e ele tinha tanto... O fato dele ser batizado, e assim como a profecia se cumpriu, dele ser batizado no Espírito Santo já lá no ventre, com a visita de Maria, esse homem já tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Essa intimidade com o Espírito Santo o faz entender isso, faz dispor das vaidades, e se colocar no cerne da vontade de Deus, daquilo que realmente é a vontade de Deus, que ele não precisa de holofotes. Pelo contrário, a palavra diz o quê? As pessoas iam ao deserto ouvi-lo pregar. As pessoas iam ao deserto ouvi-lo pregar. E aí, amados, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. João antecipou essa configuração com Jesus Cristo, mesmo sem ter sido discípulo dele. Hoje para nós é fácil, nós conhecemos a história de Jesus Cristo, e quando nós falamos assim, nós precisamos ser configurados a Jesus Cristo, em tudo, pela ação do Espírito Santo. Quando João Paulo II fala, o Espírito Santo é que nos configura a Cristo. O Catecismo da Igreja Católica também traz isso para nós. Para nós hoje nós temos uma figura, nós sabemos que Jesus veio, que Jesus se elevou ao céu e cumpriu a promessa do Pai derramando o Espírito Santo. João não. A vida dele foi configurada a Cristo sem ele ter passado por esse conhecimento. E olha que interessante, ele era confundido com o Messias. O povo perguntava, você é o Messias? Aí ele respondia que não, que haveria alguém de vir, que ele não era nem capaz de desatar as sandálias. No dia do batismo de Jesus, Jesus sai logo ali da água, né? E se separa, e a voz do céu vem e diz assim, como é que fala? Quando nós lemos que Jesus saiu rapidamente da água, não é porque ele não gostava de tomar banho, é porque, às vezes, se ele ficasse ali juntinho com João, o povo ia se confundir de qual deles a voz está falando, porque tamanha era a aparência.
Porque o povo tinha essa dúvida de quem era o Messias. Então podia naquele momento se confundir. Mas Jesus logo se separou lá e a voz determinou que ele era o Filho muito amado. Uma outra situação também, João Batista é confundido com Jesus até depois de morto. E olha que João não fez milagre nenhum. Quando Jesus apareceu fazendo milagres, curando os doentes, os coxos, os cegos, Herodes disse o quê? É João que eu mandei matar, que ressuscitou. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser confundido com Jesus Cristo. Dá um tapinha no ombro dele e fala assim: olha, meu irmão, se você é servo da renovação carismática e ainda não foi confundido com Jesus Cristo, olha, precisa trabalhar mais. Precisa rever a sua espiritualidade, precisa voltar à essência do seu chamado. Esse é o principal ponto que João Batista deixa para nós, a principal verdade, esse caminho de retidão que leva ele a ser confundido com Jesus, até mesmo depois de morto. Aí, tem um problema. João e a palavra é uma coisa só. Nós, servos da renovação carismática, somos chamados a isso, a ser um só com a palavra. Viver a palavra de Deus a ponto de sermos um só com a palavra. Herodes mandou matar João, ele tinha raiva de João? A palavra diz o quê? Que João era bem visto por Herodes, não é isso? Ele tinha afeição por João Batista. E o ódio de Herodíades não era de João, era da palavra. Era da palavra, era do que ele denunciava, era do que ele pregava. O ódio daquela mulher não era da pessoa de João. João não morreu porque fulano e beltrano não gostava dele, ele morreu porque o povo não aguentava ouvir as verdades que ele pregava. Meu amado, querido de Deus, se nós hoje, como servos da renovação carismática, estamos pregando meias verdades para sermos aceitos no meio do nosso grupo de oração, no meio da nossa comunidade, precisamos rever urgentemente o nosso conceito de ser servos, porque nós precisamos ser, sim, um só com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é retidão, a palavra de Deus é autoridade espiritual, a palavra de Deus é verdade que precisa ser pregada a todo instante na nossa vida, amém? Aplaude o Senhor, sim, aplaude a palavra de Deus, aplaude essa vivência na sua história, na sua vida, no seu momento. Mas isso significa que eu vou viver uma vida sem pecado? Acho que ontem vocês entenderam muito bem na pregação do Frei Gustavo, né? O conceito de santidade. Eu preciso mortificar a cada instante, entender a cada instante. E se eu errar, não aceitar os rótulos do pecado e ficar caído no erro, não. Preciso me levantar, preciso me configurar a essa palavra, preciso transformar isso, mesmo que haja perseguição. Nós saímos da pregação do Magnus agora, uma vontade de ser São Padre Pio de Pietrelcina, não é isso? Só que nós não pensamos que esse homem, ele foi, por um bom tempo, impedido de pregar pela própria igreja.
E aí, a palavra em Isaías vai dizer assim, nas profecias que tem muitas vezes sobre nós. Na Isaías 49, diz assim: desde o seio materno, Yahvé me chamou, desde o ventre de minha mãe, pronunciou o meu nome, de minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me à sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada. Até aqui, maravilha, todo mundo toma posse. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor me chamou, sou eu, sou chamado a ser pregador. Fala o seu ministério aí, levanta a mão e fala assim: sou eu, sou chamado para ministério tal, ou para coordenação tal, né? Sou eu. Desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome, sou eu. Pode dizer isso, sou eu. Levanta a mão aí e aceita. Não é isso? De minha boca fez uma espada cortante, oh glória Senhor. As pregações serão pregações maravilhosas, são palavras que irão cortar como espada. Abrigou-me a sombra da tua mão, oh meu Deus, obrigado Senhor, o Senhor cuida de mim, das minhas feridas, dos meus momentos de dor, o Senhor cuida de mim, louvado seja Deus. Tomo posse, Senhor. Pode falar isso, irmão, toma posse. Fez de mim uma seta afiada, oh glória a Deus, que bom. Só que aí tem uma última frasezinha nessa palavra aqui no versículo 2, escondeu-me na sua aljava. E aí lascou, né? O Senhor fez tudo isso, chamou, colocou uma expectativa de uma profecia na minha vida, guardou-me na sua aljava, escondeu-me. João Batista viveu isso na vida dele, quando ele foi para o deserto, se escondeu no deserto. Muitos de nós vivenciamos isso quando nós somos esquecidos, quando ninguém nos chama para pregar, quando ninguém olha para nós mais com aquele olhar de antes. E aí é um perigo, porque nesse momento é um tempo de nós entrarmos no deserto, e o deserto, ele é um lugar perigoso. O deserto, nós vamos ter 3 encontros no deserto que nós podemos escolher. Eu vou encontrar comigo mesmo, eu vou descobrir as minhas vaidades, eu vou descobrir os meus defeitos, eu vou descobrir os meus pecados, os meus pontos fracos, e vou tratar deles. E vou entender que Deus me retirou, que Deus ainda não cumpriu a promessa dele, porque precisava que eu me curasse, que eu me restabelecesse. Segundo encontro com Deus, e aí eu vou retornar para Deus com toda a humildade do coração, com toda a verdade do meu coração, com toda a retidão do meu coração. O terceiro encontro, no deserto, eu vou encontrar os demônios, que vão para o meu ouvido, vão dizer assim: ei, você não merecia isso não, irmão. Você não merecia isso, você não precisa passar por isso. E aí é o momento de eu me encher de dor, de ficar aqueles servos dodói, feridos. Quando eu cheguei aqui no sábado de manhã, olhava para o rosto de cada um de vocês, e eu partilhava com a minha esposa, eu falei assim: estou vendo muita cara nova, muita gente nova na Renovação de Cachoeira, aqui nesse encontro de servos, de núcleos. E eu estou preocupado. Eu não sei se isso significa que nós estamos renovando, mas aí aonde estão os antigos? Por que não estão aqui? Será que eles acham que não precisam mais de formação? Será que eles acham que já deu para eles, acabou o tempo de servir e agora não precisam mais, já ganharam o céu com 5, 10, 15, 25 anos de servidão? Sim, me preocupa. Ou será
que estão no deserto e resolveram, ao invés de se encontrar consigo mesmo, ao invés de se encontrar com Deus, resolveram dar ouvido aos demônios. Olha para o seu irmão, pergunta para ele, fala assim: olha, no seu tempo de deserto você vai fazer o quê? Você vai se encontrar consigo mesmo? Você vai se encontrar com Deus? Ou você vai dar ouvido aos demônios? É o grande perigo. É o momento perigoso do deserto, é este, onde nós muitas vezes não conseguimos voltar mais. Por isso, meu amado, querido de Deus, eu quero dizer para você nessa tarde: se quiser ser um grande pregador, não busque fama, busque autoridade espiritual. Se quiser ser um grande músico, não busque estrelato, busque a unção. Se quiser ser um grande intercessor, busque intimidade com Deus. Se quiser orar para o irmão e ver o irmão ser curado, experimente a dor dele. Experimente viver a dor dele. É necessário colocar isso na nossa vida. Aplaude o seu ministério. Se você decidiu isso, se você assimilou isso na sua vida, meu amado querido, você é um bom servo, você é um ministeriado. Eis a nossa necessidade. Deus vai te libertar pelo caminho dele. Muitas vezes nós queremos ser libertos pela nossa maneira de pensar, pela nossa escolha, mas Deus vai te libertar pelo caminho dele. Não é por onde nós quisermos ir, não é por onde nós queremos ver. Nós precisamos entender que muitas vezes dentro de nós temos isso. A parábola do joio e do trigo nos fala isso, não é isso? Quando o Senhor diz: deixa crescer junto, no momento certo será cortado. Quando nós começamos a servir a Deus, e eu peço incessantemente a Deus que seja só no começo, dentro de nós existe uma vaidadezinha de ser servo. Vamos ser francos e verdadeiros. Nós estamos aqui entre servos de Deus. Dentro de nós, quando nós iniciamos, nós queremos mostrar o serviço. Queremos mostrar que nós somos necessários para a renovação carismática. Queremos mostrar muitas vezes que nós somos peça importante ali. Mas isso, com o tempo, quando você vai servindo, você vai entendendo que isso daí, e precisa, a certeza do seu ministério, a certeza da vontade de Deus, precisa crescer, para que o joio não cresça a ponto de sufocar isso. Infelizmente, alguns regam mais o joio do que o trigo, e aí fica complicado na hora da colheita, né? É preciso, sim, trazer esse conhecimento, reconhecer que as nossas expectativas de espaço, de ganhar espaço no meio, que as nossas expectativas de servos, humanamente falando, precisam ser sufocadas pela vontade de Deus, suplantadas pela vontade de Deus. Eu preciso, sim, me colocar na intimidade com Deus, para quando Deus precisar de mim de uma maneira especial. E aí, quando você está sobre o deserto, nós temos essa forma de olhar, e você vai decidir a sua forma de olhar, daquilo que você estiver vivendo. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você é um com a palavra de Deus, se você se tornou um com a palavra de Deus, você vai com certeza discernir que você precisa realmente cortar o joio e deixar o trigo ser colhido. A maneira de se olhar das coisas, às vezes a gente tem uma certa forma de olhar o irmão e até pune o irmão
com falsos. Fulano precisa um pouco sentar no banco porque está muito vaidoso, precisa quebrar a sua vaidade. Nós precisamos olhar que será que a vaidade não está em nós, de mostrarmos quem tem o poder nas mãos? Nós precisamos de mostrar que o poder é do Espírito Santo, que o poder é de Deus, que o poder é Ele quem dá. Eu não tenho esse poder de julgar e condenar. E as coisas a gente precisa olhar de todas as formas. A gente pega umas coisas e já vai cortar no primeiro olhar, no jeito que eu olho para as coisas. Vocês aqui em Cachoeiro tem uma situação que é bem, dá para exemplificar bem, né? A Pedra do Itabira, por exemplo. Né? A Pedra do Itabira, Dom Pedro II passou, olhou para ela, parece uma garrafa. Parece uma garrafinha. Snob, né? O nosso cronista Rubem Braga olha, já tem um olhar mais esquisito, né? Que ele olha e fala assim, parece uma genitália masculina devidamente em estado de ereção. Aí vem Benjamin Silva, um poeta nascido em Castelo, poeta cachoeirense, nascido em Castelo, e fala assim, é um esguio pedaço de granito de singular conformação de um dedo, que parece indicar que no infinito existe algum mistério, algum segredo. Ei? E aí? Que olhar profundo. É isso que nós precisamos. É esse olhar. Às vezes, nós estamos olhando as coisas muito rápidas como Dom Pedro II. Outras vezes até erotizadas como Rubem Braga. Mas precisamos olhar com a pureza de alma. Com a pureza de alma. Olha para o seu irmão e fala assim, olha para o seu irmão do seu grupo de oração com pureza de alma. Meu amado, na experiência do nosso nada, Deus faz grandes revelações. Nós precisamos deixar que Deus revele em nós a sua vontade. Só que, quando Deus revela em nós a sua vontade, Ele coloca espinhos na nossa carne. Porque nós descobrimos as nossas fraquezas. E ninguém quer encarar de frente muitas vezes as nossas fraquezas. Não é? É preciso ter coragem para se olhar no espelho. Eu costumo muitas vezes dizer que é muito fácil você olhar para um mendigo e dizer e ver a pessoa de Jesus Cristo, porque você vai associar, logicamente, Jesus, sofrimento, tal, ótimo, mas se olhar no espelho e dizer, eu vejo a imagem de Jesus Cristo. Alguém já tentou fazer isso? Se olhar no espelho e dizer, eu vejo a imagem de Jesus Cristo? Talvez a gente não consiga. Porque primeiramente o nosso olhar está focado nos nossos erros, na nossa podridão, nos nossos pecados. E aí a gente não consegue ver a face de Jesus, porque nosso olhar está focado nisso. E nós precisamos focar o nosso olhar no que Deus pode fazer em cada um de nós, no que Ele pode transformar, no que Ele pode fazer pelo nosso grupo de oração, pelo nosso núcleo, pelo nosso ministério. E aí não é olhando as minhas fraquezas, é sabendo sim que eu tenho um espinho na carne,
mas que o poder do alto é maior do que ele, que muitas vezes eu vou ter que parar, chorar porque ele vai doer, mas que eu preciso continuar a caminhar. E o chorar porque ele vai doer não é feio. Feio é você ouvir a voz do inimigo dizendo assim: você não tem capacidade para isso, você não pode, porque você tem esse espinho aqui na sua carne, isso daqui você não tem direito, você é indigno. Isso só vai se curar no deserto, quando nós decidimos se encontrar com Deus e com nós mesmos. João Batista conseguiu muito bem assimilar tudo isso e fazer com que a sua vida fosse realmente entregue, e não pensou duas vezes. E engraçado que ele quer ter certeza, né? Antes de morrer, ele manda seus discípulos ir lá e perguntar ainda a Jesus se ele era realmente o Messias esperado. Ele sabia que ia morrer, mas ele queria ter a certeza. Bata no seu peito e fala assim: eu posso até morrer, mas eu quero ter a certeza que o Senhor é o Senhor da minha vida. Posso até perder a cabeça. O que você está disposto a perder por Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo agora. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e pergunte para você mesmo: o que você está disposto a perder por Jesus? João Batista perdeu a cabeça. João Batista tirou toda a vaidade, toda a expectativa de uma profecia bem-sucedida aos olhos humanos, mas viveu essa profecia na íntegra da vontade do Senhor. E o que você está disposto a perder pela vontade de Deus? Cuidado que a resposta às vezes dói. E às vezes é questionador para nós. E é preciso que seja para que nós tenhamos certeza para que grau nós fomos chamados a ser servos, a ser o percursor, a preparar o caminho do Senhor. Você e eu, agora você fala isso para o seu irmão, você é chamado a preparar um povo bem disposto. Um povo para receber Jesus, para receber o Senhor. E os nossos núcleos de grupo de oração, à medida que entender isso, os nossos grupos de oração serão verdadeiros cenáculos do batismo no Espírito Santo. Quando nós, núcleos de grupo de oração, coordenadores, entendermos isso, nós seremos verdadeiros condutores do povo ao batismo no Espírito. Sabe qual é o nosso mal? É achar que nós batizamos no Espírito. E às vezes mexe na vaidade de um pregador, quando ele vai lá, se acaba, faz uma oratória linda, prega, deixa o povo tudo, que nós temos muitos pregadores motivacionais, né? Agitadores de plateia, mas que não pregam a verdade, muitas vezes. A verdade, ela precisa ser pregada. Nós não precisamos de animadores de plateia, nós precisamos de pregadores de verdade. E os nossos núcleos precisam entender isso, que eles vão levar o povo a receber o batismo no Espírito de Jesus Cristo. Como é que diz aí a palavra lá em Marcos? Finalzinho aí do versículo, fala para mim. Eu vos batizarei com água, ele, porém, vos batizará. Agora olha para seu irmão, fala para ele assim: olha, Cleide, você é convidado a batizar com água, agora é Jesus que batiza no Espírito Santo.
Nós somos os batizadores da água, do chamado à conversão, do chamado ao arrependimento, mas é Jesus Cristo quem batiza no Espírito. Precisamos ter essa consciência. Muitas vezes os núcleos pensam que é eles que batizam no Espírito. Não é. Nós somos somente os facilitadores. Vamos preparar o caminho do Senhor, para o Senhor vir e batizar no Espírito. E aí muitas vezes as pessoas saem do grupo de oração, nossa, estou leve, mas no dia seguinte está na mesma vida de antes, porque não recebeu o batismo no Espírito, recebeu o batismo ali do núcleo somente. Só fizemos algazarra, mas não preparamos o caminho para o Senhor batizar no Espírito. Entendemos essa verdade? Assimilamos isso na nossa vida? Aí sim, nós vamos ser servos de verdade e levar o povo a conhecer Jesus, a receber esse batismo no Espírito Santo. Por isso, nada se faz fora da ação do Espírito Santo. Como João Batista recebeu através da visita de Nossa Senhora, o batismo no Espírito Santo ainda no ventre da mãe, nós vamos clamar hoje, e decididamente aqui, que nós somos os preparadores do caminho do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, e assim como nos diz a música, ouvir a voz que venha do montanha, preparai o caminho do Senhor. Essa ordem que o Senhor te dá hoje, neste encontro, preparai o caminho do Senhor com o poder do Espírito Santo. Foi isso que João fez, preparou o caminho do Senhor com o poder do Espírito Santo. Preparai o caminho do Senhor com o poder do Espírito Santo. Voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor, ouço cada dia melhor, ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz. O que diz essa voz, irmão? Preparai o caminho, preparai o caminho. Vai ficando de pé. Preparai o caminho do Senhor. Mais uma vez, ouço uma voz vindo da montanha. Ouço uma voz da montanha, ouço cada dia melhor, ouço cada dia melhor, ouço uma voz vindo da montanha, e eis a voz, e eis uma voz a clamar. Dá essa ordem ao seu coração agora. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. Preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. E sabe o que é preparar o caminho? Tirar as pedras das mágoas,
que muitas vezes está no nosso coração, as pedras do pecado, as pedras da vaidade, do medo. Quais são as pedras que você precisa tirar do seu coração hoje, para que o primeiro caminho a ser percorrido por Jesus hoje seja o seu coração, antes de você levar isso ao seu irmão? O Senhor te dá uma ordem hoje: preparai o caminho. Mas para preparar o caminho, eu preciso começar a tirar as pedras. E quem prepara um caminho é o primeiro a passar pelo caminho. Os precursores, eles iam diante dos reis, das carruagens, tirando as pedras, cortando as árvores, para que os reis passassem. Mas automaticamente, quem tira as pedras do caminho é o primeiro que passa, é o primeiro que pisa. Abre a sua boca agora e entrega as suas pedras ao Senhor. Abra a sua boca e entrega as pedras que está aí, você, no seu caminho. Vai retirando, vai pegando pedra por pedra agora, e retirando, jogando para o lado. Essa daqui não serve, porque eu preciso preparar o caminho do Senhor. Essa pedra aqui está me atrapalhando. Essa pedra aqui na minha vida está fazendo com que eu saia do caminho, que eu desvie, que eu faça com que a carruagem do Senhor tombe. Começa, vai, servo, entregando, vai falando para o Senhor das suas pedras. Entrega, fala: Senhor, aqui está, Senhor, as minhas pedras. Aqui está, Senhor, a minha vaidade. Aqui está, Senhor, o meu pecado. Aqui está, Senhor, o espinho da minha carne, Senhor. Aqui está, Senhor, todas as coisas. Aqui, Senhor, está as mágoas que eu tenho dos meus irmãos. Aqui está, Senhor, tudo aquilo que precisa ser retirado da minha vida, porque eu não quero mais, porque eu necessito que isso seja retirado, para que o Senhor passe, para que eu pise nesse caminho, e o Senhor passe neste caminho agora, para que eu seja o precursor, para que eu leve as pessoas, eu prepare as pessoas para esse batismo no Espírito, para que eu seja o batizador da água, e o Senhor seja o batizador no Espírito. Eu não quero, Senhor, tomar as suas honras, eu não quero, Senhor, entrar como se fosse eu que fizesse, mas sim, preciso entender. João Batista entendia que ele era forte, porque quando diz: virá um mais forte do que eu, ou seja, ele reconhecia-se forte. É preciso reconhecer o valor do seu ministério, mas é preciso reconhecer que mais forte do que o seu ministério é o Espírito Santo que conduz esse ministério. Por isso, clame o Espírito Santo agora. Peça ao Espírito Santo nessa tarde.